Muito bem, leitores do Correio do Lago, ouvintes do Correio do Lago, vamos conversar aqui com a doutora Ionara, né, sobre os riscos ou os perigos de guardar tudo para si, seja rancor, seja o que você tem vontade de falar, enfim, de guardar tudo para si, né, doutora? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Tá bom. Como é que é essa história aí de perigo de guardar as coisas? Então, porque tem muitas pessoas que elas guardam tudo e acabam não falando aquilo que estão sentindo, acham que realmente os seus sentimentos não têm importância e que não se deve expor para as outras pessoas, ou porque vai preocupar muitas pessoas, né? Ou porque não confia realmente, e que tem que guardar tudo e tem que ser forte o tempo todo, né? E o ser forte o tempo todo, ele traz consequências para a nossa vida. Porque se a gente acaba guardando essas mágoas por muito tempo, ou mesmo a tristeza, as decepções que a gente tem, porque nós temos o tempo todo sentimentos, né? Ansiedade mesmo. E se a gente vai guardando as coisas, ou sendo forte o tempo todo, não podendo chorar, né? Porque muito para os homens, né? Muito assim, homem não chora, né? Homem não sente nada, ou mesmo para as mulheres também, né? Que a gente não pode, tem que aguentar, tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer um monte de coisas e não pode ter tempo para estar cansada, não pode ter tempo de sentir algo ou mesmo de cuidar de si mesmo. Isso tudo vai trazendo consequências para a nossa vida. Quais os tipos de consequências que isso traz? A pessoa, ela pode começar a ter problemas físicos mesmo, dores, né? Dores musculares, ansiedade, depressão, insônia, porque assim, toda a pessoa que guarda muito os sentimentos, em algum momento isso vai aparecer, tem que sair de alguma forma, né? Se não sai pela boca, vamos dizer assim, com aquilo que nós falamos, ele vai aparecer em sintomas físicos ou emocionais, às vezes explosões mesmo, irritação constante, porque a pessoa ela não lida bem com as emoções e acha que está tudo bem, não falar daquilo que está sentindo. E isso não é algo que está tudo bem. Vai trazer essas consequências e isso também vai fazendo com que a pessoa ela vá se sentindo muito sozinha e muitas vezes começa a achar que a vida não vale a pena, né? De que as coisas, ela está numa solidão imensa mesmo estando com outras pessoas, porque como ela não fala aquilo que está sentindo, é como se não se sentisse pertencendo a lugar nenhum. Né? Eu preciso, então, escutar todo mundo, eu preciso orientar todo mundo, fazer tudo, mas ao mesmo tempo eu estou totalmente sozinha, porque ninguém consegue entender o que eu sinto, ninguém consegue entender as minhas dificuldades, porque eu nem falo, né? Eu nem falo, como é que o outro vai adivinhar aquilo que eu estou sentindo se eu não falar? Eu preciso aprender a falar. E muitas vezes isso vem desde a infância, quando a família já colocava de que, né, demonstrar emoções é a fraqueza, né, reclamar é a fraqueza, então ser fraco é algo feio, né, falar sobre emoções é algo que tem a ver com fraqueza e não com ser forte, e a gente pode ser forte e falar sobre as emoções, e estar cansado também, e aí a gente ser forte e poder reclamar de algo que a gente não gostou. Então assim, quanto mais nós nos conhecemos, mais maduros nós somos e mais saudáveis. E isso tudo não é fazer de conta que nós não temos problemas, porque todas as pessoas têm problemas, todas, né? Não existe pessoas que vão falar que não têm problemas, todo mundo tem.
as suas próprias dificuldades, as suas próprias provas que nós temos na nossa vida. E isso não significa que a gente precisa estar sozinho nelas. Nós podemos sim ter ajuda para passar por situações difíceis, nós podemos ter ajuda na questão de ter uma companhia do nosso lado para enfrentar algumas decisões, algumas coisas, ou se nós não temos ninguém, nós temos ajuda profissional também, né? Para que a gente possa entender e principalmente não adoecer, porque o perigo sempre é adoecer. Pessoas que guardam vão adoecer, né? Porque isso não é saudável. Até porque, né, doutora, é uma questão de ser fraco, é questão de ter limites também, né? Aquela coisa de, eu vou demonstrar uma emoção, eu tô sendo fraco, né, eu não vou ser forte. Não, eu também tenho limites, né? Em que, às vezes, desabafar, conversar ou até demonstrar algum tipo de emoção, né? Porque se você não coloca os limites, né, se você não fala o que você está sentindo, a outra pessoa, ela nem imagina, né, o que está acontecendo. Como, vamos dizer assim, se você não gosta, você no seu casamento, às vezes alguma situação, alguma dificuldade ou um comportamento do seu companheiro, da sua companheira que faça que você não gosta, a gente precisa falar, olha, quando você faz isso, eu me sinto desse jeito, eu não gosto, eu fico triste, eu me sinto deixada de lado, né? Vamos dizer assim, eu falo aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu não estou gostando. Olha, você não está me ajudando, eu gostaria que me ajudasse mais, né, nas minhas coisas. Eu estou achando que só eu que preciso ser, né, a forte que tem que resolver todos os problemas, e dentro de um casamento a gente precisa que os dois, um ajude o outro, ou mesmo no ambiente de trabalho, a gente tem que falar as coisas que a gente não está gostando, ou se a gente precisa de ajuda com os filhos têm que falar para os pais precisam falar com os filhos, relações de amizade também nós precisamos falar comportamentos que a gente não gosta, porque às vezes o outro fala coisas que nos magoa e a gente não fala, né? A gente não fala, a gente acha que, né? Né? Não é nada. Claro que é. Se a gente não gostou, aquilo que as mágoas que nós vamos guardando, aquilo vão trazendo dores, né? Dentro de nós, que com o tempo isso transforma em coisas muito grandes. Coisas pequenas vão se transformar em coisas muito grandes. E às vezes termina relações, às vezes, inclusive, trabalho, né? Às vezes eu gosto muito daquele trabalho, mas eu começo a ter dificuldades de relacionamento, dificuldades em poder demonstrar tudo aquilo que a minha capacidade ali dentro. Então, tudo isso precisa do diálogo, precisa da conversa, mas precisa sim que eu primeiro entenda, porque muitas pessoas, elas não falam sobre o que estão sentindo porque elas não conseguem nem identificar o que sentem, né? Então, porque realmente elas acham que tá tudo bem, né? Então, assim, alguém me ofender, tá tudo bem. Se alguém, vamos dizer assim, falar coisas que eu não gosto, está tudo bem. Ou se eu preciso trabalhar até 10, 11 horas da noite, né? E eu vejo o meu companheiro ali deitado sem fazer nada, vamos dizer assim, sem ajudar-nos a fazer, sem ajudar a cuidar dos filhos ou buscar os filhos, né? Fazer as coisas, tudo. E está tudo bem. E não está tudo bem, porque são pequenas mágoas que eu vou guardando, ou às vezes, vou colocar bastante exemplos, porque isso aparece bastante em consultório, do companheiro ou da companheira falar coisas que magoam, né? Falar algo assim, seu cabelo tá feio, você tá gorda, ou você está feio, né? Falar qualquer coisa, ou você, o que você tá falando? Você nem é inteligente, né? Ou você não sabe de nada. São coisas que vão magoando, né? E que às vezes a outra pessoa, para ela, falou só de brincadeira, né? Só algo assim que não tinha importância nenhuma, aquilo, né, não é nada. Mas para outra pessoa, aquilo foi uma ofensa muito grande, ou algo, né, que ninguém valoriza o que eu penso, a minha opinião não serve para nada. E isso tudo vai trazendo um afastamento emocional, né? E vou adoecendo por isso. E as outras pessoas às vezes falam, mas
não sei por que você tá assim, né? Não sei por que você tá tão nervosa, ou não sei por que você, né, tá se isolando, ou você tá triste, né? Não sei por que você tá tão calado, né? Ou não fala mais. Então, assim, você tem tudo e tá doente, né? O que está acontecendo? E às vezes é isso, de que a pessoa ela vai guardando, tendo mágoas, às vezes de pai e mãe mesmo, adultos que nunca conseguiram falar as coisas pros pais, de que não gostavam, né? Ou de que não concordam com alguma coisa, porque ainda tem famílias onde, assim, o que o pai e a mãe falam está falado e não pode ter nenhuma outra opinião fora aquela, né? E aí, aquele filho, ele cresce não sendo ouvido. E aí, toda vez que, mesmo quando adulto, às vezes tem alguma coisa para conversar, não consegue se posicionar, não consegue falar o que está sentindo. E aí, o que acontece? Vai se isolando, né? Vai se isolando, não vai visitar os pais, né? Não tem uma relação afetiva com eles. Por quê? Porque sempre o que fez, né? Se isolou ou saiu muito cedo de casa, porque não tinha essa relação afetiva, porque não se falava sobre emoções, sobre sentimentos, não se compartilhava coisas, né? Até mesmo conselhos, olha, eu acho que você não deveria fazer isso, eu acho que deveria fazer aquilo. Não se conversava, né? E aí foi guardando muitas coisas e as pessoas, elas simplesmente acham que isso é ser forte, né? E que isso é algo saudável, é fazer de conta que um problema não existe, né? Não significa que ele não existe, pelo contrário, dentro da gente, ele vai sair de alguma forma, tá? Ou no corpo, com sintomas físicos, ou através de comportamentos, às vezes vai para o álcool, para drogas, né? Para vícios em jogos, tudo porque em algum comportamento ele vai sair, é aquilo que eu não estou conseguindo lidar, e aí muitas vezes nem eu não sei direito. Aí a gente pergunta, mas por que você tem esse comportamento, né? Por que você tem tal vício ou tal comportamento? Não sei, né? Então, assim, não entendo o porquê, não consegue nem entender os gatilhos, o que faz você ter aquele tipo de comportamento, porque todo comportamento repetitivo, principalmente de vícios, ele tem a ver com algo que você não está lidando adequadamente, né? Alguma emoção que você não está lidando. Agora, né? A pessoa saber qual emoção, ela é muito difícil, porque normalmente se vai para algum vício, a pessoa ela já não tem um bom conhecimento sobre si mesmo e não consegue identificar suas emoções. E aí vai para os vícios. Uma coisa que eu acho interessante falar, né? Se eu estiver errado, a doutora me corrija, mas tem coisas que eu acho que até seriam simples, né? Porque só que as pessoas não falam até porque acham que de repente o outro teria obrigação de saber que aquilo não tá legal, que enfim, né? Mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito também, né? Numa situação como essa também, correto? Isso mesmo, porque muitos pacientes, eles acabam colocando assim, tá? Mas o outro, assim, deveria saber, né? Ele sabe o que eu estou pensando. Tá fazendo de propósito, né? Isso. Porque é ruim. E não é isso. Nem porque, sempre né? Normalmente não é, tá? Porque cada pessoa pensa de forma diferente. Tá? Então, nós dois, pode acontecer algo com nós dois que estamos aqui, tá? Uma situação agora, né? Caiu a cadeira que estava aqui, tá? Eu vou ter uma interpretação disso, você vai ter uma interpretação diferente da minha, tá? Né? E pode, não, é porque o outro não teve o cuidado com a cadeira, você não, é porque, né? Sei lá. Então, vamos pensar assim, cada pessoa entende de forma diferente. Então, eu preciso, para que eu possa saber se a outra pessoa sabe ou não, eu preciso falar. Agora, se eu falo e a pessoa continua, aí é uma escolha dela. Aí eu vou pensar sobre isso. Agora, se eu nunca falei, eu vou dar o exemplo do presente, tá? Porque isso agora vai vir Dia dos Namorados, né? Ó.
é hora de falar sobre isso. Presente. Então, muitas mulheres, tá? Uma assim, das principais queixas é de que os homens não dão presentes, tá? Então, assim, não lembram de datas comemorativas. Então, vamos colocar assim. Se o outro não lembra, né? E para você é importante a questão do presente, o que a gente precisa falar? A gente precisa falar, tá? Então, assim, ó, eu sempre coloco assim, Fai, ó, tá chegando meu aniversário, vamos dizer assim, está chegando meu aniversário. Ó, né, é amanhã meu aniversário, tá? Eu quero um presente, né? Para que o outro, ele possa... Agora, se você falou, né? Se você deu as dicas, né? Você, né, tá lembrando ele do aniversário, tudo, porque você sabe que ele é esquecido, para ele datas não são importantes, né? E aí isso é uma característica de cada pessoa. Tem pessoas que datas são muito importantes, mas para as outras datas não importa, tá? Então assim, se eu sei que o outro não tem a mesma importância, aquilo que eu gosto pro outro, né? Não tem a importância que tem para mim, eu preciso falar. Agora, se eu falei, eu dou dica, porque isso já aconteceu também, né? Vamos dizer assim, o paciente falou pro marido, né? Mesmo assim, chegou o dia, não comprou nada. Aí é algo que precisa chegar e tem que conversar. Falar, então, o que está acontecendo, né? Eu te falei que precisava, que para mim era importante um presente, alguma demonstração de afeto. Eu não estou sentindo mais que você está, né, me percebendo, está me olhando, me vendo, né, como esposa. O que está acontecendo? Aí eu vou conversar. Né? Então, assim, porque eu preciso conversar sobre essas coisas e não simplesmente daí eu fico emburrada, né? Eu fico brava, então aí começo a me afastar do meu marido se afasta de mim e assim vai, e aí termina os casamentos, né? Então, assim, eu preciso saber o que está acontecendo. Se mesmo depois de várias conversas, realmente essa aproximação ela não chega, né? A outra pessoa ela está distante de mim, aí eu preciso cogitar a ideia de uma separação, porque se a outra pessoa não sente mais nada por mim, né? Não sente mais nada, então o que eu vou fazer? Eu preciso seguir em frente, né? O que eu não posso é ficar numa relação aonde eu não sou amada ou eu não amo mais, né? Então eu preciso sim ter uma troca afetiva para que isso possa dar certo. Isso é em tudo, né? E é por isso que a gente precisa falar sobre as emoções, falar sobre o que nós estamos sentindo, falar, demonstrar as coisas, né? Porque eu não sou forte o tempo todo, né? E nem de que eu casei, eu preciso agora ficar pro resto da minha vida, mesmo eu sendo totalmente infeliz, né? E aí eu sou infeliz, a outra pessoa é infeliz, meus filhos são infelizes, né? Eu faço da vida de todas as pessoas infelizes, porque eu tô infeliz, porque pessoas infelizes fazem outras pessoas infelizes. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa é buscar a felicidade. Se eu não sou feliz com o que eu tenho hoje, tô no emprego, não sou feliz naquele emprego, eu busco outro emprego. Eu preciso ser feliz. Agora, se eu não estou feliz em nada, né? Aí talvez o problema esteja em mim, né? Aí o problema é um pouco maior. Aí eu preciso me tratar, ver o que está acontecendo, tudo, e aí me tratar. Porque aí não adianta sair do casamento, sair do emprego, sair de tudo, se o problema está em mim. Porque daí o problema vai para onde eu for, né? Não é trabalho, não é colegas, não é amizades, não é relacionamento. É eu que não estou bem, eu que estou doente e eu que preciso de me tratar para que eu volte a me sentir feliz. Que nem em relação a casamento, eu sempre coloco assim para os pacientes. Se você está deprimido ou se você não está bem, tá? Primeiro melhore. Né? Antes de você tomar qualquer decisão. Isso também em emprego, né? E qualquer emprego que... estou infeliz. Mas se você está deprimido, primeiro melhore, primeiro, né? Você fique bem consigo mesmo. Aí, se aquele problema persiste, né? Se você ainda não está bem naquilo, aí você toma uma decisão quando você estiver bem, para que você não se arrependa depois. Se você está deprimido e toma uma decisão, né, e precipitada naquilo porque você está doente,
a probabilidade de você se arrepender é muito grande depois que você melhora, né? E aí vem o arrependimento e depois não adianta mais, né? Aí já se terminou ou o emprego, se já saiu do emprego ou o casamento. Então a gente precisa sempre melhorar, estar bem e aí sim buscar aquilo que nos faz feliz. Então, pessoal, entenderam, né? Tá muito chateado, tá muito triste, tá para baixo, não é hora de brigar com a mulher, com o marido, de pedir as contas do emprego. Primeiro melhora, deixa passar aí um final de semana, dorme bem e tal, depois você vai ver o que vai acontecer. E, como a doutora mesmo disse, né? Caso esse sentimento não passe, aí de repente é hora de procurar a ajuda de um profissional. Doutora, acho que todo mundo vai ter entendido o recado aqui, né? De como é que é essa coisa de não se sentir bem, né? De não estar bem, né? E o que fazer a esse respeito. Mais alguma consideração sobre o assunto que é interessante? Eu acho só assim, eu quero reforçar isso de guardar as coisas, tá? Que as pessoas, elas aprendam a se expressar mais, falar sobre as suas emoções e que falar sobre o que está sentindo não é fraqueza, é pelo contrário, tá? Quando a gente aprende a falar, isso sim requer força, tá? O que vai sendo forte. Porque você está conseguindo lidar com as situações de uma forma madura. E isso é ser forte. Agora, você fazer de conta que algo não está acontecendo, sendo que está acontecendo, isso não é ser forte. É fugir do problema, é fugir das suas responsabilidades frente a determinadas situações. Então, a gente precisa sempre enfrentar. E enfrentar é falar, tá? É falar, é conversar, resolver os problemas quando eles existem e não fazer de conta que não existe. E muitas vezes vai ajustar. De repente não está tão difícil assim. Sim, normalmente não está. Não está, né? Não está tão difícil. As pessoas que acabam aprendendo, como eu disse, desde a infância, a agir desta forma e levam isso para a vida toda, né? E aí acabam, muitas vezes, tendo comportamentos repetitivos de isolamento, de achar que, né, não deve falar, não pode sentir nada, não pode estar triste, homem não pode estar triste, né? E homem sente igual a mulher, mulher pode estar triste, criança pode estar triste, né? Então, assim, todas as pessoas, idosos podem estar tristes e ter problemas também. Todo mundo pode sentir o que quiser, porque nós temos todas as emoções, isso é normal para todo mundo sentir. Agora, nós precisamos falar sobre elas e entendê-las. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação. Certo? E até a semana que vem, com certeza com um assunto muito interessante como esse foi. Obrigada e até a semana que vem.